Olá! Hoje a gente vai desvendar as ideias centenárias que, muitas vezes sem a gente perceber, moldam o nosso trabalho hoje em dia. Vamos conhecer quem foram os grandes arquitetos por trás da nossa rotina profissional. Já parou para pensar por que as tarefas são divididas, por que existe uma hierarquia tão clara, ou por que a gente mede tanto a produtividade? Pode parecer que tudo isso é super moderno, mas as respostas, olha, elas têm raízes bem profundas, de mais de um século atrás. Vamos mergulhar nessa história. Muito antes de existir a figura do gerente ou os escritórios como a gente conhece, alguns pensadores já estavam quebrando a cabeça para botar ordem no caos. E tudo isso começou, acredite se quiser, lá na filosofia. Lá no século XVII, o filósofo René Descartes nos apresentou o método cartesiano. A ideia era simplesmente revolucionária. Para resolver um problemão, não adianta atacar tudo de uma vez. A sacada é quebrar ele em pedacinhos menores e resolver um de cada vez. Soa familiar, não é? Pois é, isso aí é o protótipo do gerenciamento de processos que a gente usa até hoje. E ele não só teve a ideia, ele organizou tudo em 4 passos bem claros. Primeiro, a evidência. Só aceite o que for certeza absoluta. Segundo, a análise. Divida o problema em quantas partes forem necessárias. Terceiro, a composição. Comece resolvendo as partes mais simples para depois ir para as mais complexas. E por último, a verificação. Revise tudo, tintim por tintim, para ter certeza de que nada ficou para trás. Uma estrutura lógica que, sem dúvida, influenciou a gestão para sempre. Dando um salto no tempo, a gente encontra Adam Smith, que em 1776 formalizou a ideia da divisão do trabalho. Mas olha só que interessante do outro lado. Charles Babbage, lá em 1837, não só projetou o primeiro computador da história, a máquina analítica, como também já falava em usar dados e bônus para gerenciar o trabalho. E um fato curioso, foi ele que contratou a primeira programadora do mundo, a genial Ada Lovelace. E tudo isso nos leva para o comecinho do século XX e ao nosso primeiro grande arquiteto do trabalho moderno, Frederick W. Taylor. Ele era um engenheiro com uma missão muito clara: transformar a gestão, que era vista como uma arte, em uma ciência exata. A filosofia do Taylor está resumida nessa frase dele. Ele acreditava que o objetivo da administração era garantir o máximo de prosperidade tanto para o chefe quanto para o funcionário. Ou seja, ele imaginava um sistema onde todo mundo saía ganhando. A empresa, com eficiência total, e o trabalhador, com uma grana justa pela sua produtividade. Uma ideia de ganha-ganha mesmo. E como ele colocou isso em prática? Bom, Taylor foi literalmente para o chão de fábrica com um cronômetro na mão. Ele analisou cada movimento, cada segundo, para achar o jeito mais rápido e eficiente de fazer qualquer tarefa. Ele quebrou o trabalho em partes minúsculas, super repetitivas e especializou cada trabalhador na sua função. O ponto-chave aqui é que ele criou um verdadeiro manual de instruções para cada cargo, acabando com o achismo e padronizando tudo. Por trás de todo esse sistema de incentivos tinha uma suposição bem forte sobre a natureza humana. A ideia do Homo economicus. Basicamente, a crença de que as pessoas são seres racionais, movidos principalmente por interesse próprio. Por dinheiro. A lógica era, se pagar mais por mais produção, as pessoas naturalmente vão produzir mais. Simples assim. Na mesma época, só que do outro lado do oceano, na Europa, um outro engenheiro pensava nos mesmos problemas, mas por um ângulo totalmente diferente. Vamos conhecer agora o Henri Fayol, o diretor que pensou no projeto da organização como um todo. Se o Taylor olhava a empresa de baixo para cima, começando lá no trabalhador, o Fayol fazia o contrário, olhava de cima para baixo. Ele não estava nem um pouco interessado em cronometrar tarefas. O que ele queria era criar um projeto, uma planta baixa de toda a estrutura da empresa, definindo as funções de um gerente. E os princípios que ele criou são usados até hoje, sabia? Por exemplo, a tal da unidade de comando. Um funcionário, um chefe. Simples, para evitar confusão. A hierarquia, aquela famosa cadeia de comando que a gente vê em qualquer organograma. A equidade, a importância de tratar todo mundo de forma justa. E claro, o espírito de equipe, a velha máxima de que a união faz a força. Esses conceitos são, até hoje, a espinha dorsal da maioria das empresas. Agora, o mais fascinante dessa história é que Taylor e Fayol nem trabalharam juntos. Mas, com o passar do tempo, as ideias deles acabaram sendo combinadas, formando o que hoje a gente chama de abordagem clássica da administração. Esse slide aqui mostra a diferença de um jeito perfeito.
De um lado, o Taylor com seu cronômetro, focado em otimizar cada tarefa lá no chão de fábrica, uma visão de baixo para cima. Do outro, o Fayol, com sua planta da empresa, construindo a estrutura da organização como um todo, uma visão de cima para baixo. Eles estavam atacando o mesmo problema, só que por ângulos opostos. E no fim, as duas teorias se completam, que é uma beleza. O próprio Fayol reconheceu isso, dizendo que elas eram complementares. A analogia é ótima. O Taylor foi quem otimizou o motor, garantindo que cada pecinha funcionasse com a máxima perfeição. Já o Fayol, ele projetou o carro inteiro, o chassi, a estrutura que segura tudo no lugar. Juntos, eles criaram o veículo que moveu o mundo do trabalho no século XX. Agora vamos mudar um pouco o rumo da conversa. Toda essa busca por eficiência e estrutura, impulsionada pela tecnologia da época, acabou trazendo junto uma ansiedade, um medo que parece mais atual do que nunca. O medo de que as máquinas simplesmente acabem com o trabalho humano. Hoje em dia, o papo é sobre inteligência artificial, sobre automação. Mas a verdade é que essa preocupação não tem nada de nova. É uma pergunta que a sociedade vem se fazendo há muitas e muitas gerações, a cada grande revolução tecnológica que aparece. A história mostra que isso é um ciclo. Lá na primeira Revolução Industrial, com os motores a vapor, todo mundo temia o fim do trabalho braçal. Depois da Segunda Guerra, a automação nas fábricas gerou um pânico sobre o futuro dos empregos na indústria. E hoje? Hoje a inteligência artificial esquenta de novo exatamente o mesmo debate. É um padrão que se repete. Então, o ponto principal é este. A história nos ensina que, apesar de algumas funções realmente desaparecerem, o trabalho em si não acaba, ele se transforma. A estrutura toda muda de lugar e os empregos são reinventados para se encaixar nas novas ferramentas e na nova realidade que a gente mesmo cria. Isso nos traz de volta para o agora. Taylor e Fayol nos deram o projeto do trabalho do século XX. A grande pergunta que fica no ar é: e agora? Com as ferramentas que temos hoje, que novos projetos nós estamos desenhando? Qual vai ser a cara do trabalho daqui a 100 anos? Essa é uma questão para todo mundo começar a pensar.